A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, membros congregados, amados ouvintes da palavra de Deus, irmãos e irmãs. Um bom dia, uma boa tarde a todos. Que o Espírito Santo fale ao vosso coração hoje, dia 16 de novembro de 2023. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre profecia no livro de Apocalipse que ainda não se cumpriu, mas que em breve cumprirá. E o que podemos passar aqui como crente, quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. É simples, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é simples, como simples é o Senhor e a obra dele. Apocalipse capítulo 20, o verso 4 em diante, disse: Vi também tronos, e nestes se assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nas mãos, e tiveram o reino, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses, a segunda morte, não têm autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amados e queridos irmãos, veja o problema que aconteceu, que Deus revelou ao irmão João, lá na ilha de Patmos. Ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amado e queridos irmãos, aqueles que falam que a profecia foi até João, os profetas foi até João, e cessou-se, estão redondamente enganados. Porque a profecia de Deus, algumas se cumpriram. Aqui no Apocalipse, algumas delas já se cumpriram. Outras não. No caso, essas aqui também não se cumpriu. Está entendendo? Veja que João teve uma visão. Às vezes, deve falar que Deus não mostrou ou deu uma visão de alguma coisa. Os santos, os doutores, começam a dizer: tem crente que tem visagem, tem que lembrar, amados, tem que tomar cuidado. O que está falando, tá bom? Por quê? João recebeu de Deus do céu, é visão. E Jesus Cristo deu autoridade para nós. Tudo quanto ele falou é para nós, a igreja. A revelação que ele deu a João na ilha de Patmos, ele quer dar a mim, quer dar a você, quer dar à igreja, quer dar a nós, com respeito às nações.
se nós voltarmos para dentro de nós e voltarmos para a Bíblia Sagrada, com o coração aquebrantado, entendendo que nós somos pó e cinza, não enxergamos mais do que um palmo diante do nosso nariz. Espiritualmente falando, nós somos como que cegos. Só o Espírito Santo abre a nossa mente, o nosso entendimento. Se nós entendemos que de nós ensinarmos, pregarmos, estudar, fazer mensagens, fazer esboços, nada disso chega diante de Deus. A palavra de Deus é para transmitir para a igreja de Deus, tem que chegar diante de Deus que tem a palavra. E como chega até ele sentado em uma cadeira, determinando o que vai acontecer no culto de hoje, não. Chega-se diante dele com a boca no pó. Examine bem o Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava, Moisés chamava o sacerdote e dobrava-se diante do Senhor. E Deus do céu falava com ele: levanta-te, o povo pecou. É revelação divina. Amém? Então João, ele viu descer do céu. Ou vocês querem dizer que João é mentiroso? É um homem que tem visagem. Medite na palavra de Deus. Então vi, disse João, descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Por quê? Porque ele segurou o dragão, anjo forte, né, meu? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Foi um anjo que ele viu com a chave, com corrente nas mãos. Ele pegou, segurou Satanás, amarrou e lançou na prisão por 1000 anos. Não se cumpriu ainda esta profecia que ele escreveu para a igreja. Lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se complete os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículos 3. Satanás persuade o homem ou a mulher, o mundo inteiro, a pecar, a fazer a vontade dele, pecar contra Deus, pecar contra o corpo, contra a igreja, blasfemar, vender seu corpo, prostituindo-se, usando droga, macumbaria, suicídio, estupro, tudo isso é obra de Satanás. Por que o preso, o traficante, o homem mau está preso e continua lá de dentro do presídio matando quem está aqui fora? Porque Satanás tem livre acesso à mente deste homem, o coração deste homem. Amados, não adianta prender. Tem que libertar esses homens, sentar com eles, expulsar os demônios que estão neles. Aleluia! Mas neste milênio, nesses 1000 anos, está preso e ele não pode mais, durante esse tempo, tentar. Não pode, 1000 anos é necessário que depois traga de volta. Selo sobre eles, para ninguém ver.
não mais enganar-se com vaidade as nações. Agora vocês viram uma coisa no versículo 3 mesmo, mas no final ele tem que ser solto por um pouco tempo. Sabe por quê? Porque Deus não fez o homem como boneco. O homem tem o direito de escolher a vida ou a morte, o céu ou o inferno, Deus ou Satanás. Ele está preso por 1000 anos, onde não pode tentar com as suas vaidades. Mas a mente do homem vai nascer, gente, em 1000 anos. Veja bem, aqueles que estavam ali sobre domínio de Satanás, por 1000 anos estão livres por deles, morreram, mas nasceu os seus entes queridos, filhos, netos e bisnetos. Quantas gerações? 1000 anos. Aí solta-se Satanás e ele volta a enganar. Ou seja, o homem que está sem ter um enganador vai ter um contato com ele. O homem vai escolher a vida ou a morte, Deus ou o diabo. Porque Deus é Deus. Versículo 4. Vi também tronos, e neste entraram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 4 é importante, meus queridos, porque João viu também quantos homens, quantas mulheres que têm visões do inferno, que Deus o leva e revela o que pecado está acontecendo e assim para onde vai. Se falarmos para o mundo, muitos deles aceitam a Jesus para não morrer, para ir lançado no lago do fogo. Mas se falar para a igreja, é tido de motivo de chacota entre os crentes e os pastores. Isto é pecado, meus amados. Olha, meus queridos, ele viu também tronos, entre a qual foram dados autoridade para julgar. A igreja é para julgar o mundo. E aqui, aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda almas decapitadas, quer dizer, alguém fala, olha, isso aqui não acontece com a igreja vai estar na glória. Amado, essa profecia vai se cumprir, essas almas que foram degoladas, decapitadas por depender, por pregar a palavra de Deus e por dar testemunho de Jesus Cristo. Quantos discípulos de Deus, quando passado, antes de começar o milênio, o primeiro milênio, primeiros 100 anos, foi decapitados e o corpo deles foi lançado. A alma está guardada e João viu lá as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Aqui, a besta daquele século. Está entendendo, igreja?
Existiam seus reis, eles eram a besta do século, eles matavam as crianças, matavam os seus profetas, matavam os crentes, as mulheres grávidas, mas eles não adoravam a imagem daquela besta que eles fariam. Cuidado com a profecia, meus amados, examinar a Bíblia e depois dizer isso não é com a igreja. Tem muitos que já morreram no começo, no passado, e ainda hoje continua muitos morrendo pelo amor da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. E também por causa da palavra de Deus. Tanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Você lembra dos 3 jovens lançados na fornalha de fogo por não adorar a besta, a imagem que o sacerdote, que o profeta ou o rei tinha feito? Aquele era a besta e a imagem dele para ser adorada. A igreja precisa de ter um contato com a palavra de Deus e com o Espírito Santo que o revela a necessidade aos nossos corações. Nem tampouco a sua imagem. Não receber a marca na fronte e na mão. É viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqui é outra coisa que não acabou ainda. Nem tampouco a sua imagem. Não receberam a marca na fronte e na mão. Aquele que for receber na sua cabeça, na sua mão, a marca da besta, ele viverás pela besta. Você vai falar como? É forçado? Não, é manipulado e o mundo já está recebendo. E essa profecia não se cumpriu, a revelação veio para ele já viu. Cerca de 2000 anos atrás, lá na ilha de Fátima, o que estava acontecendo aqui, a hora que todos foram obrigados, e aqueles que rejeitarem, aqueles que morrerem, vai reinar com Cristo por 1000 anos. O resto dos que morreram, os mortos, não reviveram. Até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira. O restante dos mortos, esses aqui, na primeira ressurreição, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Almas que já morreram, que foram decapitados, e ele viu ele reinando com Cristo. Mas o resto dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amados e queridos irmãos, vocês entenderam? Eu não sei se eu vou ser ressuscitado ou arrebatado. Mas antes que passe o milênio, se eu estiver morto, não vou ressuscitar. Ouça a palavra de Deus e medita nas Escrituras. O Espírito Santo está dizendo, ora bem, ouça, clame, santifique as vossas vidas. Se morreres aqui na terra, terás a vida eterna. Se morrermos por defender a palavra de Deus
e de pregar o evangelho a todas as criaturas, aquele que crer e for batizado será salvo. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ide, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome, disse Jesus, falarás novas línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja, voltes para o Cordeiro de Deus. Pedimos perdão a Ele pelos nossos muitos pecados, pelas ofensas que nós temos feito, e perdoamos aquele que tem nos ofendido. Em meu nome, curarão os enfermos, disse Jesus. Se beberes alguma coisa mortífera, nenhum mal farás. Quer dizer, se alguém colocar um veneno para mim tomar, se eu orar aquilo antes de eu tomar, crer na palavra de Deus, nenhum mal me farás. Se fizerem colocar uma víbora enrolada para me pegar e ela me matar, me morder, não fará nenhum mal. Deus não mandou eu sair pegando na serpente. Se eu pegar por engano ou forçado, nenhum mal farás. Curarás os enfermos, expulsarás os demônios, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu prego a cura divina. E de qual enfermidade eu prego a cura divina? De todas, desde a paralisia até o AIDS ou câncer. Quem é o câncer? A cegueira, paralisias, coronavírus, AIDS, demência, qualquer tipo de enfermidade, perante o Senhor Jesus Cristo. Quem é Satanás diante do Senhor Jesus Cristo? E Jesus me falou que em o nome dele eu expulsaria Satanás. Se eu sou crente em Cristo Jesus, pela misericórdia dele, o inferno se levanta todos os dias contra mim, mas será derrotado Satanás com toda a sua hoste infernais. Porque o poder de Deus está sobre mim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para expulsar toda sorte de demônio, para curar toda sorte de enfermidade, toda praga que virá sobre a terra. Se alguém clamar ao Senhor e se humilhar, o Senhor sarará a terra e abençoar esta nação. Igreja do Senhor Jesus Cristo, aceitam a Jesus Cristo como Ele é. Tudo aquilo que o mundo faz com prazeres é pecado contra Deus. Se a igreja está andando no caminho que o mundo anda, está andando de passos largos para o inferno. E Jesus Cristo ama a igreja porque Ele comprou com o sangue dele. Ele quer que volte para Ele, volte para a igreja, volte para Cristo. Renuncie a sua vida, viva como que estivesse morto, viva para Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, muitas almas se perecendo, muitos desviando da igreja. Satanás continua a enganar as nações. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está fazendo tudo quanto a nação está fazendo. Aleluia. Está bebendo, está adulterando, está divorciando, está usando droga. E receberam um dia o Espírito Santo. Muitos receberam consagrações até de pastores. Amados, um pastor, um crente não é para ser
persuadido por Satanás para tirar a própria vida, porque o crente sabe que aquele que tira a própria vida não tem salvação. Mas Satanás persuade o homem que já ensinou a palavra, coloca ele na frente do pecado e dispôs e abre as portas do inferno para ele. Jesus Cristo viu tudo isso. Igreja do Senhor, ore por essa nação, ore pelo presidente, ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, ore pelos vereadores, ore pelos deputados estaduais, federais, ore pelos ministros, ore pelo Senado, ore pelos juízes, ore pelos médicos, ore pela prostituta, pelo afeminado, pelo adulto, pelo drogado, pelo passador de droga, ore pelo macumbeiro, para que Satanás seja repreendido deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ore pela igreja um pelos outros, ore por mim, meus irmãos, e eu orarei por vós. Quantos irmãos cancerosos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a cura do câncer, de qualquer enfermidade, mas volte-se para Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja simples, como sempre é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres de Deus, jovens e pastores, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.